Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vamos dar início a mais um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, ao nosso Criador, o Senhor da história, aquele que reina eternamente e merece toda honra, todo louvor e toda glória. Vamos cantar juntos o hino 21. Cante com a sua família, louve ao seu Deus, cantando esse belo hino do nosso hinário 21. Deus que Vamos então orar ao Senhor. Nosso Deus, Pai eterno, mais uma vez diante do Senhor, estamos aqui nas casas, buscando a Tua face augusta. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, Deus eterno, o Deus de Abraão, mas também Tu és o nosso Deus, o Deus da igreja. Nessa hora, nesse dia, buscamos o Senhor, queremos ter a Tua presença no nosso meio, transmitindo alegria, paz, esperança e, sobretudo, segurança
nesses dias tão difíceis. Nos visita, ó Pai, nessa hora bendita, que o Senhor esteja com os irmãos nos seus lares, dando conforto espiritual, renovando as forças, aumentando a fé, proporcionando esperança, que sejamos, ó Pai, ricamente abençoados pelo Senhor, que o Senhor venha colher de nós a nossa adoração, o nosso louvor, que possamos de fato agradar o Senhor pela presença do Cristo na nossa vida, e que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Oséias, Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6. Diz então a palavra do Senhor: vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança com Adão, e eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Nós vamos cantar mais um hino ao Senhor, nos preparando para o nosso momento de contrição, arrependimento. Vamos então cantar o hino 71. Se sofrimento te prazeres, já meu exemplo fraco tropeçou, e não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor é o meu irmão, sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova esse pobre coração. Amém, Senhor.
texto que lemos anteriormente, em Oséias 6, o versículo 1 diz: vinde e tornemos para o Senhor. Exatamente o nosso caminho, o nosso proceder, o nosso andar, enquanto estivermos nessa terra. Temos consciência do nosso pecado, da nossa vileza, nós transgredimos a lei moral do Senhor e constantemente precisamos nos voltar para o Senhor. Ele é de fato a nossa proteção. Por meio do Senhor Jesus, Ele nos ouve, Ele nos sara, nos perdoa pela obra do Seu Filho. Baixe, portanto, a sua cabeça e ore ao Senhor, confessando a Ele os seus pecados e suplicando pelo sangue do nosso mediador, Cristo Jesus. Nosso bom Deus, Pai eterno, buscamos mais uma vez a Tua face, reconhecendo o nosso pecado, a nossa miséria e suplicando graça, misericórdia e perdão. Que o Senhor venha nos constranger, que não venhamos a nos acostumar com a presença dos pecados, que possamos odiá-los e possamos buscar sinceramente a Tua face ao perceber pecado na nossa vida. Visita as casas, as famílias, os esposos, as esposas, os pais, os filhos, e que tenhamos, ó Pai, esse bom senso de suplicar pelo Teu perdão. Cremos, ó Pai, que de fato por meio da obra de Jesus o Senhor nos perdoa e podemos andar nessa terra conscientes do Teu perdão. Temos alegria refeita, temos esperança, que não venhamos, ó Pai, a viver com pecados albergados na nossa alma, mas que o Espírito Santo venha nos quebrantar, venha nos humilhar, e que possamos cair em si, a semelhança do filho pródigo, e voltar para os Teus braços. Concede, ó Pai, para nós essa graça, esse dom, essa expressão da Tua bondade, do Teu amor, a certeza do Teu perdão. Possamos, ó Pai, usufruir nesse tempo, nesse momento da Tua graça, no nome precioso de Jesus. Amém. Nós iremos fazer a leitura do nosso Catecismo Maior. Nós estamos na pergunta 184 e essa pergunta ela aborda sobre a oração, essa hora bendita que nós temos na presença do Senhor, que torna a nossa vida vivida de maneira alegre e com esperança. Pergunta 184 diz então: pelo que devemos orar? Pelo que devemos orar? Devemos orar por tudo quanto realça a glória de Deus e o bem-estar da igreja, o nosso próprio bem ou de outrem, nada porém que seja ilícito. Mais uma vez eu leio a resposta pelo que devemos orar. Devemos orar por tudo quanto realça a glória de Deus e o bem-estar da igreja, o nosso próprio bem ou o de outrem, nada porém que seja ilícito. Nós iremos mais uma vez louvar o Senhor, o hino 137, louve a Deus no ambiente da sua casa, 137 do nosso hinário Novo Cântico.
forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante, firme e amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso amigo no temporal, na tentação. Vamos então, meus irmãos, para o nosso estudo dessa noite, em João capítulo 17. Nós estamos refletindo sobre a oração sacerdotal de Jesus. Na semana passada nós já vimos a introdução dessa bela oração, onde o Senhor Jesus, ele se apresenta como o nosso intercessor, como o nosso sacerdote. Na realidade, todo esse capítulo apresenta essa questão, esse tema: Jesus intercedendo pelo seu povo, intercedendo pela sua igreja. Mas como vimos, o Senhor Jesus também exerce a função de profeta e também a função de rei. Ele é profeta, ele prega a palavra de Deus, ele pregou a palavra de Deus, ele falou do seu Pai, ele não buscou a sua própria glória, a sua própria honra, mas na sua pregação ele buscava a glória do seu Pai. Jesus também, ele é rei, e nós encontramos isso no verso 2, quando ele diz para o seu Pai: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Ou seja, ele tem autoridade, ele tem poder, ele é rei, ele domina sobre tudo e sobre todos. Ele estava encarnado, reconhecido em figura humana, porque ele quis. De forma absolutamente voluntária, ele se deu
E a encarnação do Senhor Jesus não arrefeceu a sua realeza. Ele continuava e continua sendo o rei sobre toda a terra. Nós vimos que no último dia ele vai julgar, ele vai absolver e ele vai condenar, mas todos os homens se ajoelharão diante do Senhor Jesus e dirão que de fato ele é Senhor. Por quê? Porque Jesus, ele é rei. Quando nós iremos estudar, meus amados irmãos, a partir do verso 9, nós temos nessa porção do verso 9, Jesus intercedendo pelos discípulos, até o versículo 19. Então são 10 versos, onde de maneira particularizada, Jesus intercede pelos discípulos. E os discípulos foram as colunas da igreja. Jesus se estabelece como sendo o alicerce da igreja, a plataforma da igreja, e os seus discípulos, os pilares, as colunas, aqueles que por meio da pregação, do seu ofício, da sua vocação, eles continuaram a obra. Então Jesus intercede por eles. E conforme vimos na semana passada, nesse grande edifício que é a igreja do Senhor Jesus, nós somos pedras vivas. Então Jesus aqui quando ele intercede pelos seus discípulos, ele estava intercedendo pela sua igreja nascente, a igreja que iria florescer em Pentecostes, e a obra iria ser continuada pelos apóstolos, não mais discípulos, mas agora apóstolos. Nós podemos perceber duas fases na vida desses homens. Eles eram discípulos enquanto o Senhor Jesus estava nessa terra entre eles. Eles perceberam a ação do Senhor Jesus, eles perceberam a grandeza do Filho de Deus, eles aprenderam com palavras preciosas provindas do Mestre, eles conheceram de fato as mãos poderosas do Senhor Jesus, eles conferiram a Jesus toda a autoridade. Eram os discípulos que estavam observando e aprendendo durante 3 anos. Mas quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, esses passaram a ser os apóstolos. Essa palavra significa enviado. Eles foram enviados para o mundo, para continuar a obra de salvação e redenção, no poder do Espírito Santo, anunciando o Senhor Jesus. Então, por esses homens, Jesus Cristo intercede. Por esses homens, Jesus Cristo ora. E a vida deles dependia completamente dessa intercessão maravilhosa. Então vejam, acompanhe na sua Bíblia, a partir do versículo 9 de João 17, você em casa, com a sua família, atentamente, com reverência. Vamos então para a leitura. João 17, a partir do versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste,
e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então notem que de forma particularizada, Jesus Cristo intercede pelos discípulos. E é interessante notar que Jesus Cristo frisa que os discípulos pertencem a Deus. Eles são conhecidos por Deus antes da fundação desse mundo. Eles foram escolhidos por Deus quando nada havia. Apenas Deus o Pai, Jesus e o Espírito Santo. Os discípulos já eram conhecidos de Deus, já estavam no coração de Deus, e os seus nomes já estavam registrados na palma do Criador. E é por eles que o Senhor Jesus roga pelo povo de Deus, pelos eleitos de Deus. É interessante perceber que no versículo 9, Jesus não está rogando pelo mundo, por todos os homens indistintamente. Ele está rogando apenas pelos seus. No caso aqui, pelos discípulos. Depois, na sequência do capítulo, pela sua igreja. Então, aqueles que foram alvos dessa intercessão, eles certamente serão salvos, protegidos por Deus, e viverão para sempre na presença do Criador. Nós não podemos afirmar, meus irmãos, e essa é a doutrina nossa reformada bíblica, que todos os homens serão salvos indistintamente. A Bíblia apresenta que alguns homens foram escolhidos por Deus antes da eternidade, e esses homens são alvos da oração sacerdotal do nosso Mestre, e por isso que eles serão salvos, pela competência da intercessão do Senhor Jesus. Deus o Pai não poderia negar o pedido do Filho. Ele orou pelos discípulos e Deus ouviu essa oração. Conforme vimos, Jesus conquistou isso por meio da sua vida. Ele agradou ao Pai, ele foi perfeito, reto, justo, obedeceu perfeitamente à lei. E é claro que Deus o Pai não ia negar um pedido do seu filho. O seu filho fez por onde? Então, os discípulos aqui foram alvos da oração do nosso Mestre, e por isso, certeza absoluta havia de salvação para eles, de proteção, de alegria, de paz. Deus estava cercando os seus, estava de fato olhando agora para os seus. E notem que o Senhor Jesus, ele enfatiza para Deus: Deus, meu Pai, eu voltarei para a tua presença. Enquanto eu estava nesse mundo, eles estavam protegidos, amparados, guardados sob
os meus cuidados, mas eu vou retornar para a tua presença. Eu quero então que o Senhor abençoe eles, proteja-os, guarde esses homens. E notem, irmãos, que no versículo 10, Jesus diz: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Que coisas? A igreja pertence a Jesus, a igreja pertence a Deus, os discípulos pertencem ao Senhor Jesus, os discípulos pertencem a Deus. Então o povo de Deus é uma propriedade exclusiva dele. Nós pertencemos a Deus, somos o seu povo. É isso que Jesus Cristo está dizendo aqui. Então nós somos de fato do Senhor. Jesus Cristo conquistou isso na cruz do Calvário. A igreja é a possessão gloriosa de Deus. É por isso que as portas do inferno não podem prevalecer. É por isso que nós somos considerados para Deus preciosos, úteis. Deus nos ama profundamente, nós pertencemos a Deus. Algo maravilhoso isso, meus irmãos, é ter essa consciência. A nossa vida pertence ao Senhor, tudo pertence ao Senhor. E por fato de pertencermos ao Senhor, nós glorificamos ao Senhor Jesus. Então notem que ele diz isso aqui no finalzinho do versículo 10: e neles eu sou glorificado. Então esse pertencimento ao Senhor tem como base, como esteio, uma obra que nós fazemos nessa terra. Nós glorificamos ao Senhor, nós vivemos para o Senhor, nós vivemos para Jesus, nós amamos o Senhor Jesus. E a nossa finalidade existencial é glorificar ao Senhor Jesus pelas nossas ações, pelas nossas obras. Então, quando de fato Jesus nos salvou, Ele nos salvou com um propósito: vivermos para Ele. Os discípulos, então, iriam glorificar o Senhor Jesus. É bem verdade, meus irmãos, que nesse momento aqui, ainda no cenáculo, antes da crucificação, os discípulos eram temerosos, covardes, tímidos, homens de pequena fé, mas eles se levantariam como reis, se levantariam como profetas, se levantariam como embaixadores do reino, de forma destemida, pela presença do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Então, é importante que você entenda essa verdade profunda. Primeira verdade: você pertence a Deus, assim como discípulos, mas você pertence a Deus para glorificar o Senhor Jesus. Se você não glorifica o Senhor Jesus nessa terra, você não pertence a Deus. Isso é básico. Jesus Cristo morreu com um propósito. Ele morreu para receber glorificação, para que o seu Pai também seja glorificado. Então nós glorificamos a Deus porque Ele nos salvou. Nós glorificamos a Deus porque nós pertencemos a Ele. Isso passa a ser, meus irmãos, o objetivo central da nossa vida: glorificar ao Senhor Jesus pelas nossas ações, com a nossa própria vida, com a nossa maturidade, com a nossa juventude, com o nosso trabalho, com a nossa renda. Exatamente assim que nós glorificamos ao Senhor Jesus, por meio desse culto que nós prestamos a Ele na criação dos nossos filhos. Nós glorificamos ao Senhor Jesus
como maridos, quando nós favorecemos a nossa esposa, buscamos a sua felicidade. E vocês, esposas, glorificam o Senhor Jesus quando são submissas aos seus próprios maridos no Senhor. Os filhos glorificam o Senhor Jesus quando obedecem aos pais. E os pais glorificam o Senhor Jesus quando educam os seus filhos para a glória de Deus, ensinando a palavra, orando com eles e por eles. E nós, como cidadãos nessa sociedade, glorificamos o Senhor Jesus pelo nosso trabalho, apresentando o nosso melhor para o progresso dessa nação. Tudo serve então para a glória do Senhor. E principalmente, sobretudo, nós glorificamos o Senhor Jesus quando nós pregamos a respeito dele e a respeito do Pai. Quando nós temos a mesma perspectiva do Cristo, que veio para essa terra promover a glória do seu Pai, pregando sobre ele. E a nossa tarefa, a nossa função, nós estamos aqui para glorificar o Senhor Jesus. É isso que vai trazer alegria para a nossa vida, é isso que vai trazer satisfação para a nossa existência. Nos tornaremos úteis, teremos uma razão para viver, para acordar, para dormir. Isso é maravilhoso. Então Jesus Cristo intercede porque tem, para aquele que tem uma projeção de vida exatamente assim. Aí segue mais aqui, acompanhe no versículo 11, quando o Senhor Jesus, ele diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Interessante perceber que Jesus, ele intercede pelos discípulos. Os discípulos irão glorificar o seu nome nessa terra, mas notem que Jesus Cristo, a partir do versículo 11, ele ora por unidade, um só povo, um só coração, uma só alma, um só propósito. Ele ora por uma união de propósito em torno da obra do Senhor Jesus. E nesse sentido, meus irmãos, ele ora pela igreja que irá florescer, nascer em Pentecostes, um só povo, uma só alma, um só coração. Essa é a ideia apresentada por Jesus. E o referencial é o referencial nobre e profundo, a própria Trindade. Então notem que ele diz isso de maneira absolutamente clara. Assim como o Pai e Jesus são um, o povo de Deus deve ser também um só povo. E nessa intenção, nesse ideal, nós somos agora uma família, a família da fé, que tem apenas um propósito: glorificar o Senhor Jesus. Então Jesus Cristo chama o seu povo para a unidade, e ele intercede a Deus buscando essa unidade no corpo de Cristo, a sua igreja. E ele continua mais aqui no versículo 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Versículo 13: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Interessante aqui, notem que o Senhor Jesus Cristo já falou de unidade, um só povo, um só pensamento, um só ideal. Agora ele fala de alegria, gozo completo.
essa ideia de satisfação na alma, e essa satisfação é decorrência da unidade e da glorificação ao nome do Senhor Jesus. Então, o que se estabelece aqui, aquele que glorifica ao Senhor com a sua vida, e aquele que busca unidade, esse alcança alegria, satisfação, finalidade, alegria completa. Essa é a ideia, alegria total, alegria perene, não a alegria que o mundo proporciona. O mundo confunde alegria com satisfação carnal, alegria com pecado. Não é essa a ideia apresentada, é uma alegria completa. E essa alegria completa, ela se estabelece na nossa sintonia com essa oração apresentada por Jesus. Então, o crente em Jesus, aquele que glorifica o Senhor e busca unidade dentro do corpo, ele vai ter satisfação na sua alma, vai ter alegria. E o Senhor Jesus Cristo ora de forma particularizada para que isso seja presente na vida dos seus discípulos. É claro, irmãos, que eles iriam passar momentos difíceis, complicados, adversos, seriam perseguidos, seriam maltratados, rejeitados. Todos os discípulos seriam mortos, com muita perseguição, muitos martirizados, mas o Senhor Jesus Cristo fala de alegria, fala de felicidade, fala de paz, paz em meio à guerra, paz em meio aos perigos, paz em meio à dificuldade. Então nós vamos perceber que apesar dessa vida difícil, que o Senhor Jesus Cristo sempre apresentou para os discípulos, desde o começo dessa conversa no cenáculo, Jesus Cristo falou que eles iriam passar momentos complicados, de aflição, mas nessa oração, Jesus Cristo roga ao Pai para que haja alegria, gozo, felicidade na vida dos discípulos, apesar das tormentas. Então notem, meus irmãos, que é possível ser feliz mesmo passando momentos difíceis, quando nós promovemos a glória do Senhor pelas nossas ações nessa terra, quando nós buscamos a unidade da igreja, quando temos um só coração, um só propósito, uma só alma. Aquele crente em Jesus que se desliga da igreja, que busca o seu próprio interesse e que fecha o seu coração para o seu irmão de bancada, de igreja, ele não pode ter alegria na sua alma, ele não pode ter satisfação na sua alma, ele não tem felicidade na sua alma. Por quê? Porque ele está em desarmonia com o pensamento adotado por Deus de unidade, que é reflexo da Trindade Santa. Então a unidade da igreja é tão importante que vai refletir o que acontece lá na Trindade. E é impossível, eu digo mais uma vez, é impossível a alma do eleito, daquele que foi alvo da oração sacerdotal de Jesus, não se inclinar na direção do seu irmão de igreja. Se você evita os seus irmãos de igreja, você não nasceu de novo. Se você não ama a membresia, você não nasceu de novo. E conforme nós já pregamos aqui há um bom tempo atrás, é absolutamente impossível você estar no rebanho e não pertencer ao Senhor Jesus. E é tão interessante que nessa oração Jesus nos fala disso, quando aponta Judas, o filho da perdição, no versículo 12, que não pertencia ao Senhor Jesus, mas estava com os discípulos.
Judas não amava os discípulos, não amava o Senhor Jesus. Judas amava a si mesmo, buscava a sua própria glória, o seu próprio louvor, a sua própria satisfação. Então, meus irmãos, essa unidade é fundamental para a nossa vida, porque vai de fato provar que nascemos de novo. Veja que no versículo 14, Jesus Cristo continua aqui, acompanhe na sua Bíblia. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. A partir do versículo de número 14, o Senhor Jesus Cristo vai começar a falar da palavra, porque os discípulos terão uma função. Os discípulos iriam continuar a obra do Senhor Jesus por meio das palavras do Senhor Jesus. Conforme nós já estudamos aqui, meus irmãos, os discípulos não iriam apresentar algo novo, não iriam trazer uma novidade para a igreja. Pelo contrário, o Espírito Santo iria relembrar as palavras do Senhor Jesus ditas para os discípulos. E eles iriam continuar a obra de divulgação do reino, enfatizando a glória de Deus o Pai por meio da palavra. Isso iria trazer consequência para os discípulos: ódio. Assim como os homens, os líderes religiosos odiaram o Senhor Jesus, eles também seriam odiados pelo mundo, por simplesmente pregar a palavra, por simplesmente falar do Senhor Jesus. Isso é absolutamente inevitável. Quando nós pregamos a palavra, nós seremos perseguidos. O mundo sem Cristo não suporta a palavra, odeia a palavra, odeia Cristo, e consequentemente vai também nos odiar. É isso que Jesus Cristo está dizendo aqui, mas é fundamental a gente pregar. Por isso que nós encontramos Jesus enfatizando no versículo 15, quando ele diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Ou seja, eles precisavam continuar nesse mundo, porque o mundo precisava ouvir a palavra. Não há salvação se alguém não ouvir a palavra. É a palavra de Deus que tem o poder de mudar, de transformar. Então os discípulos deveriam continuar nesse mundo. Agora, guardados por Deus, guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, amparados pelo Senhor. Foi a marcha deles na pregação do Evangelho. Quando nós estudamos o livro dos Atos, nós percebemos exatamente isso. Eles pregando a palavra e perseguição, aflição, cadeias, mas ao mesmo tempo protegidos por Deus. É tão interessante que logo em Atos, no início, quando Pedro prega a palavra do Senhor, ele foi preso e foi açoitado, rejeitado, perseguido, mas eles continuavam pregando a palavra do Senhor, e havia alegria, gozo, satisfação, de tal maneira que eles cantavam, eles viviam de maneira satisfeita. Por quê? Porque eram guardados pelo Senhor. Nós precisamos, irmãos, aprender nesses dias difíceis exatamente esse itinerário dos apóstolos, que é o nosso caminho também. Nós às vezes ficamos abatidos, perplexos,
ficamos atormentados, angustiados, e a gente fica com esse sentimento na alma, e a gente tem que perguntar o porquê. Qual é a nossa aflição? Qual é a nossa tribulação? Nós somos atribulados porque nós amamos o Senhor Jesus? Nós somos perseguidos porque nós pregamos a palavra do Senhor? Ou a nossa tribulação é absolutamente outra? Porque nós perdemos o nosso conforto, perdemos o nosso dinheiro, perdemos a possibilidade de andar. É por isso que você está triste? É por isso que você está abatido? Eles estavam alegres e felizes apesar das tribulações. E essa passagem aqui, no versículo 16, é muito importante quando Jesus diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eles não são do mundo. Eles não são do mundo. Assim como Jesus não era desse mundo e retornou para o Pai, os discípulos, eles não eram desse mundo. Estavam nessa terra apenas em missão, para pregar o Evangelho, mas eles retornaram para a presença de Deus, e estão lá na presença do Senhor Jesus. Essa terra era tão somente um palco para a glória de Deus e para a disseminação do Evangelho. Eles estavam em jornada, em marcha, em missão, mas não eram desse mundo, como nós também não somos desse mundo. É por isso que nós não podemos, meus irmãos, colocar o nosso coração nesse mundo, nas coisas desse mundo, nos prazeres desse mundo. Então não devemos ficar tristes, angustiados, perplexos, porque nós perdemos coisas. Nós devemos ter certeza absoluta que nós caminhamos para a pátria celestial, e nada pode tirar a nossa alegria. Por quê? Porque Jesus orou por mim e por você. Nada pode tirar a nossa alegria, a nossa satisfação. A nossa alegria é completa, a nossa alegria é total. Jesus orou pela nossa alegria. Mas é como eu falei anteriormente, a nossa alegria se torna de fato vívida quando nós glorificamos o Senhor Jesus com a nossa vida, com as nossas ações, quando nós buscamos a unidade dentro da igreja. Isso é muito importante. Fazendo isso, nós iremos suportar todas as adversidades desse mundo, porque nós estamos inclusos no plano de Deus e do Senhor Jesus. Notem, meus irmãos, que essa porção termina assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É claro que esse versículo ele se amplia para todos nós, mas ele adquiriu algo muito especial e particularizado. Os apóstolos iriam de fato escrever cartas que seriam as palavras do Senhor Jesus. Essas cartas chegaram até nós. Então eles foram separados para isso, para pregar a verdade. Santifica-os na verdade, e essa verdade é exatamente a palavra de Deus, a Escritura. Então nesse versículo aqui nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo os separou para essa missão, os divulgadores da palavra, os promotores da palavra, aqueles que foram separados, consagrados exatamente para esse fim. E eles fizeram isso. Versículo 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Interessante aqui, Jesus Cristo, na sua oração, no versículo 19, ele fala de santificação, e essa santificação não é uma santificação moral, porque Jesus Cristo é santo moralmente. Não há possibilidade do Senhor Jesus pecar, ele desconhece completamente a impureza, ele é santo. Essa santificação aqui seria a separação para os discípulos. E por 3 anos Jesus Cristo separou o seu tempo, a sua vida, as suas ações para os discípulos. Essa ideia aqui, Jesus Cristo saiu do céu, veio nessa terra em missão também, se apresentando para os seus discípulos. E vejam que no final do versículo 19 está escrito: para que eles também sejam santificados na verdade. Algo maravilhoso aqui se apresenta. Jesus Cristo pregou a palavra para eles, separou um tempo para eles, se santificou para eles. Eles então ouviram as palavras do Senhor Jesus, e irão também separar um tempo especial para divulgar essa palavra para as ovelhas do Mestre, do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, graças a essa oração sacerdotal do Senhor Jesus, os discípulos foram vitoriosos, estão no céu nesse exato momento, e cumpriram a sua missão, não pela sua força, não pelo seu talento, mas tão somente pela oração intercessória do Senhor Jesus. Vamos então cantar o hino 144, Segurança e Alegria, concluir esse culto que prestamos ao Senhor. Estou contente, meu Salvador.
recebam a bênção e que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o Pai, e o poder e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida e dê uma semana em paz, em segurança. Queremos lembrar que na quarta-feira nós teremos o nosso culto de oração, de estudo. É importante que você esteja em sintonia com essa programação e reúna a sua família. E na quarta-feira você pode então participar desse culto. Você pode enviar até quarta-feira o seu pedido de oração. Mande então para o meu WhatsApp. Nós estaremos orando ao Senhor, juntamente com o conselho da igreja e também com os irmãos diáconos. Deus esteja conosco sempre. Amém.